A paz do Senhor Jesus. Todos felizes? Muita luta, mas mais que vencedores, em nome de Jesus, viu, Fernando? A luta é grande, mas nosso Deus é maior. Fica firme, fica firme. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 ao 15, o texto que eu quero meditar com vocês essa noite sobre o juízo final. É algo que poucos pastores querem pregar porque dá pouco ibope, e é uma mensagem que pouco a igreja quer ouvir porque ninguém quer se preocupar com o juízo final. Deixa ele chegar e a gente vê o que faz. Mas eu tenho certeza que no juízo final, uma das coisas que Deus vai perguntar para mim é: eu te dei um povo e te dei um livro, o que você fez com ele? Eu quero dizer: Senhor, eu preguei para eles. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 diz assim: eu vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Deu ar aos mortos que neles estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Essa é a segunda morte, o lago do fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Queridos, essa é uma realidade que nós sabemos que vai acontecer. Você acredita que Jesus Cristo vai voltar um dia? Amém? Crendo que Jesus vai voltar um dia, a Bíblia diz que haverá um tribunal, onde eu e você, individualmente, cada ser humano que pisou na face dessa terra vai comparecer perante o trono de Deus. Pastor, mas está tão longe disso aí, acho que eu não vou me preocupar com isso agora não. Engana-se você. Acompanhe comigo Evangelho de Mateus, onde Jesus Cristo, ele fala sobre a grande tribulação, onde Jesus Cristo, ele fala sobre o princípio das dores. Mateus capítulo 24, versículo 3, diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram seus discípulos, em particular lhe pediram: diz-nos quando sucederão essas coisas. Que coisas? Coisas referentes à segunda vida dele, à consumação do século. E ele respondeu: veja que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso está acontecendo em nossa geração, não só como um cidadão maluco que se auto-intitula Jesus Cristo, como o grande surgimento nos nossos dias de falsos profetas, de homens e mulheres que usam o púlpito da igreja, usam a Bíblia e se colocam no lugar de Cristo, onde eu vou curar você, onde eu vou fazer o milagre, onde eu tenho a resposta, onde eu tenho a revelação. Anticristos. Mundo, abre aspas, gospel da nossa geração está cheio deles. Versículo 6: certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Desde a década de 40, ou desde a Primeira Guerra Mundial, nunca o mundo viveu em paz. Nós vivemos em uma nação pacífica no que diz respeito a guerras com outras nações. Mas você não precisa pesquisar muito na internet
para encontrar a guerra infindável dos sírios, a guerra infindável de boa parte dos países africanos, de guerras civis, de pessoas matando pessoas, de países invadindo países. E isso não está acontecendo agora não, isso já vem acontecendo há quase 60 anos. Versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. 2011 nós tivemos o caso mais sério, não estou dizendo que aconteceu um caso, o caso mais sério de terremoto que aconteceu no Japão, onde, por causa desse terremoto, mais de 20 mil pessoas morreram, quando, por causa do terremoto, um tsunami invadiu o continente. Destruiu casas, matou pessoas. Boa parte dessas pessoas até hoje não foram encontradas. Queridos, e a cena é chocante. Se você pesquisar, eu pesquisei tudo isso antes de vir falar para vocês. Digita lá, terremoto no Japão em 2011, você vai ver o tamanho das ondas. Ondas com 6 metros de altura, invadindo o continente. Há poucos anos atrás, acompanhamos, estarrecidos, um grande terremoto que houve na Indonésia. E uma cena que eu vi que me marcou muito, que as pessoas ficaram tão impressionadas com o tamanho da onda chegando, que elas ficaram olhando na praia. Várias crianças brincando e os pais olhando para a onda. Quando a onda chega, leva a criança com pais, leva com todo mundo. Provavelmente nunca mais foram encontradas. No Brasil, há poucos dias atrás, aconteceu terremoto em Londrina. Janeiro, eu estava lá na praia, saiu no jornal. Aí, terremoto em Minas Gerais, no norte de Minas Gerais. Um país que nunca ouviu falar de terremoto. Um país que não tem por que sofrer com terremoto, porque ele está implantado dentro de uma placa tectônica, ou seja, ele não está na divisa, ou próximo da divisa, ele está no meio da placa tectônica, e ainda assim está sentindo os tremores, os sinais de Deus de que Jesus Cristo está voltando. Versículo 9: sereis atribulados e vos matarão. Olha a guerra que está se levantando contra os radicais muçulmanos, contra o cristianismo. Matando com tiro na nuca, fuzilando, degolando, pondo fogo. São cenas, queridos, que não dá para a gente jogar aqui no telão. Mas está na internet, é só você entrar. Está acontecendo hoje. Versículo 10: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Esses dias um ouvinte da rádio me mandou uma mensagem falando: olha, pastor, eu tenho um problema na empresa que eu trabalho, porque um colega meu, ele está me difamando, ele está mentindo, ele está levantando calúnia contra mim, com os meus colegas, com os meus chefes. Isso se tornou muito comum, as pessoas perderam o pudor, as pessoas falam mal umas das outras, as pessoas planejam mal umas com as outras, as pessoas não se importam em difamar você para que você perca o seu emprego, independente se a sua família vai passar fome ou não, para ocuparem o seu lugar dentro da empresa. Susana Richthofen acabou de ser solta, vai passar Páscoa em casa, matou pai e mãe por causa de dinheiro. Versículo 11: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Eu me arrisco a dizer que 70% dos falsos profetas de que Jesus Cristo está se referindo estão dentro das igrejas pregando o evangelho, mas um evangelho manipulado, um evangelho que não é bíblico, um evangelho mentiroso. O falso profeta não é aquele que chega aqui vestido de uma capa vermelha, de um chifre, um tridente e um rabo pontudo. Falso profeta é aquele que sobe nos púlpitos, travestido de pastor, pastora, bispo, apóstolo, apóstola, missionário, missionária, usa a Bíblia, mas prega mentira.
mas manipula a Bíblia e engana as pessoas, porque a nossa geração de cristãos é uma geração de cristãos que não quer viver na verdade, eles querem ser enganados, eles gostam de ser enganados. Por mais que o engano que eles estão ouvindo está levando eles para o inferno, mas eles gostam, porque o evangelho da enganação é aquele evangelho que passa a mão no coração, é aquele evangelho que afaga. O evangelho da enganação é aquele evangelho que não fala da mudança de vida, é aquele evangelho que não fala do comportamento cristão, é aquele evangelho que não fala que o juízo de Deus está muito perto. O evangelho da enganação é aquele evangelho de tudo bem, é aquele evangelho de que não tem problema não, é o evangelho da doutrina dos nicolaítas, não tem problema não, no final tudo vai dar certo. Versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O amor se esfriará de quase todos. Está se cumprindo isso na nossa geração, queridos. Se você olhar todas as profecias que Jesus Cristo narrou, todos os sinais que ele deu de que quando isso acontecesse estaria próximo à sua volta, nós estamos vivendo isso. Faz parte do nosso dia a dia. O amor se esfriou a tal ponto que esses dias eu vi um acidente de um caminhão na internet, o caminhoneiro morto, preso nas ferragens e as pessoas saqueando a carga. O amor se esfriou a tal ponto de que tem gente que fica torcendo quando viaja para encontrar uma desgraça na rodovia, para poder levar alguma coisa de graça para casa. No Evangelho de Mateus também, capítulo 24, versículo 25, Jesus nos adverte que muitos de nós, eu diria praticamente todos nós, não teremos tempo hábil para nos preparar para a volta de Jesus. Porque a volta dele, coloca aqui no telão, Mateus capítulo 24, versículo 25, será como um relâmpago. Mateus 24, agora 26. Portanto, se disserem, está aqui, no deserto não saiais, ele no interior da casa não acrediteis. 27. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, piscar de olhos. Quem aqui já tentou tirar fotografia de relâmpago? Só eu? Só nós dois? Nós três? Quem gosta de fotografia, né? Você fica ali com o dedo preparado. Quando dá o relâmpago que você bate o dedo, o relâmpago já passou, você já tirou a fotografia. Quando você vai olhar, saiu tudo preto, porque o relâmpago já foi, é muito rápido, num piscar de olhos. Assim será a volta de Jesus. Se você acha que você vai esperar mais sinais para você se preparar, você é um sério candidato a ir para o inferno. Porque como um relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Assim será a vinda do Filho do Homem. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. 1 Coríntios 15, 52, o apóstolo Paulo diz também que vai ser num piscar de olhos. Não é aquele piscar quando o olho está ardendo que a gente pisca, segura e abre. É um piscar de olhos, milésimos de segundo. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos. Não dá tempo para preparar para nada, queridos. Para nada. Já Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4, diz que será de surpresa. De surpresa. Será de surpresa. 1 Tessalonicenses 5, versículo 4. Tem surpresa boa, tem surpresa desagradável. A pessoa, quando você está bem tranquilo assim, num sábado à tarde, ali refrescando, né? Aí chega a sua sogra com mais o cunhado, a mulher do cunhado e 3 sobrinhos, aqueles anjinhos. A surpresa. Ai, que maravilha que vocês chegaram!
Por que não avisou antes? Para muitas pessoas vai ser uma surpresa desagradável a volta de Jesus. Sabe por quê? Porque não estarão preparados. Olha o que Paulo diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, não vos apanhe de surpresa. Queridos, por que nós lemos todas essas passagens? Para que você entenda, antes de eu entrar na mensagem, que Jesus Cristo está às portas. Que no momento em que nós não esperarmos, Ele voltará. Você precisa estar preparado para o juízo final. Você precisa estar preparado para a volta de Jesus. Ele te deixou a Bíblia, Ele te deixou o Espírito Santo, Ele levantou pessoas para falar do Evangelho para você. Hoje você faz parte de uma geração que tem a Bíblia em papel, que tem a Bíblia no celular, que tem a Bíblia no seu tablet, você tem a Bíblia na internet, você tem a Bíblia em diversas línguas. Versículo 11 diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Na volta de Cristo, muitas pessoas estarão vivendo distante de Deus. Muitas pessoas estarão vivendo alheias à palavra de Deus. O texto deixa claro que essas pessoas que serão pegas de surpresa foram pessoas que fugiram da presença de Deus, que Deus não achou lugar na vida, no coração, na família. Foram ateus, ou foram cristãos não praticantes, ou foram pessoas que conheciam a Bíblia, mas que não praticavam a Bíblia, ou foram pessoas que conheciam o Evangelho, mas que não viviam o Evangelho, ou foram pessoas que conheciam a Deus, mas que não queriam ter compromisso com Deus, que não queriam ter Deus na vida deles, que não queriam ter Deus governando a vida deles. Agora, quando os céus se abrem, eles estão diante do que eles não esperavam: Jesus Cristo voltando. Agora, quando os céus se abrem, eles olham para aquele que eles fugiram dele a vida inteira. Agora, quando os céus se abrem, eles se lembram do sermão do pastor, eles se lembram das mensagens que ouviram nos CDs, eles se lembram da advertência que ouviram um dia lá no seu Facebook, lá no seu WhatsApp. Agora não tem como mais fugir, agora não tem como mais se mover. Agora é olhar para os céus e esperar que você suba até as nuvens para que o juízo final aconteça. Agora não tem como mais fugirmos de Deus. Quando João diz que da presença de Deus fugiram a terra e céu, a palavra grega, ela está numa conjunção, no auristo ativo, que no grego, no português não tem, mas no grego dá um sentido de que foi uma ação voluntária das pessoas. Elas conheceram o Evangelho, elas conheceram o plano de salvação, elas conheciam a verdade sobre a volta de Jesus, elas sabiam o que elas deveriam fazer, mas voluntariamente decidiram não viver um compromisso com Cristo. Voluntariamente decidiram viver à margem do caminho cristão. Foi uma decisão, foi uma opção dela. Eu não quero Deus na minha vida, eu quero seguir o meu caminho, eu quero conduzir a minha vida do jeito que eu quero tomar as minhas decisões. Então foi uma atitude voluntária. Mas agora, quando o trono se estabelece, quando os céus se abrem, não tem mais como fugir. Agora é o fim da oportunidade. Agora não existe mais o Espírito Santo para te convencer. Agora não existe mais o pastor para pregar para você. Agora não adianta mais recorrer à Bíblia.
Porque se Cristo Jesus não achou lugar no seu coração, na sua vida, na sua família, para Ele habitar, agora você vai passar a eternidade sem a habitação de Deus. A eternidade sem a habitação de Deus. Agora é você e Deus. Agora é você e um grande trono branco e aquele que nele se assenta. A chance que você tinha acabou, não tem mais. A oportunidade que Deus te deu durante toda a sua vida acabou, encerrou aqui. Agora é o julgamento. Agora é a hora do vamos ver. Agora é você e Deus. Queridos, a humanidade, ela caminha hoje, na nossa geração, como se Cristo não fosse voltar. Como se o que eu estou falando aqui fosse acontecer muito distante, fosse acontecer muito longe, fosse acontecer muito além do que nós estamos esperando. Parece que não é real, parece que não é presente, parece que não é palpável, parece que nós não vamos ver isso, parece que não é a nossa geração, parece que não é para mim e para você, parece que vai ser para os nossos filhos, para os nossos netos. Busca meu óculos para mim lá, meu bem, por favor. Parece que tudo isso que está falando aqui, que eu estou falando, que a Bíblia está dizendo, não faz parte de mim e de você. Versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Aqui nós temos um outro momento, que é o momento do tribunal de Deus. Versículo 13 diz assim: deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Primeiro momento do juízo final é a abertura dos céus. Você vai ver, obrigado, você vai ver Jesus Cristo voltando. Ninguém vai passar desapercebido. E quando Jesus Cristo vem, como eu já disse, não há mais chance de salvação, não há mais oportunidade. Aí se instala então o tribunal de Deus, onde todos nós vamos comparecer diante de Deus. Versículo 12 deixa claro isso. E uma peculiaridade que eu achei engraçado, versículo 12 diz assim: então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Há vários livros que são abertos, mas há apenas um livro da vida. Por quê? Será que precisa de muito mais livros para escrever o nome de quem não será salvo? E em apenas um livro será suficiente para escrever o nome dos salvos? O tribunal de Deus se estabelece, nós comparecemos diante de Deus, agora sem esperança, agora sem defesa. Daniel capítulo 7, versículo 9. Agora você não pode mais questionar, você não pode mais dizer para Deus: Senhor, mas é que eu não tinha tempo para orar. Você não pode mais dizer: Senhor, mas é que eu não tinha tempo para ler a Bíblia. Você não pode mais dizer: Senhor, mas me dá mais uma chance. Mas Senhor, agora eu vou orar. Mas Senhor, eu vou mudar de vida. Mas Senhor, espera mais 5 minutos. Acabou, queridos. Acabou. Olha o que diz Daniel: continuei olhando, e eis que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, e sua veste era branca como a neve, os seus cabelos da cabeça como pura de lã, e o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogos ardentes. Versículo 10: um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele.
assentou-se o tribunal e abriram-se livros. Miríades são 10 milhares. Então 10 milhares de 10 milhares se abriram. Toda a humanidade, desde Adão e Eva até esse dia, vai comparecer perante o tribunal de Deus. E aí alguém me fez a seguinte pergunta: pastor, mas vai demorar muito. Todo mundo ser julgado no mesmo dia? Eu falei, não vai demorar, sabe por quê? Porque nesse momento não haverá mais nem ontem e nem amanhã. Nesse momento nós já estaremos vivendo o eterno presente. Nesse momento a eternidade já está instalada. Os vivos foram transformados, os mortos ressuscitaram. Ambos que vão para o céu, para o inferno, já estão no seu corpo eterno, num corpo que não morre mais. Agora não existe mais passado e não existe mais futuro. Agora é um eterno presente. A eternidade se estabeleceu. E acredite no que a Bíblia está dizendo: um por um vai comparecer perante Deus. Deus vai chamar assim: Eduardo, sua vez, vem aqui. Deus vai chamar assim: Paulo César, sua vez, vem aqui. Um por um será julgado segundo o que estiver escrito no livro. E eu pergunto: o que está sendo escrito no livro ao seu respeito? Isso será fator determinante para saber se você vai para o céu, se você vai para o inferno. Não é o que você quer, não é o que você acha, é o que está escrito no livro. Queridos, existe uma máxima que diz que contra fatos não há argumentos. Os fatos estarão na Bíblia. E nesse momento você não vai ter memória curta, porque Deus vai dizer assim: eu disse, não adulterarás, mas no dia tal, do ano tal, do mês tal, você adulterou, não se arrependeu. Você viveu a vida do jeito que você quis. E vai sendo relatado. Não adianta você falar: Senhor, eu acho que tem alguma coisa errada com o livro, eu acho que o anjo deve ter equivocado. Porque Deus vai te dar uma memória muito boa para você lembrar a vida que você levou e o que está sendo relatado no livro, que vai te julgar. É o registro de toda a humanidade. É o registro nos livros de tudo que a humanidade fez e que agora vai ser colocado diante dela. E a Bíblia diz que nessa passagem que vai ser aberto um outro livro, o livro da vida. O livro da vida é o livro que narra a vida dos cristãos. O livro da vida é o livro que diz que você optou, aceitou, creu em Jesus Cristo e viveu uma vida de acordo com o Evangelho. É o livro que vai estar relatado que você não viveu mais de acordo com a sua vida, mas que a partir do momento que você aceitou Jesus Cristo, você passou a viver então de acordo com o Evangelho. É o livro que diz que a sociedade não ditava mais a sua vida. É o livro que diz que o mundo não ditava mais sua vida, mas que Jesus Cristo era o centro da sua vida, que a Bíblia Sagrada era o seu norte, era a sua bússola. É o livro que diz que os seus lábios eram puros, eram santos. É o livro que diz que os seus olhos eram santos, que o seu coração era puro. É o livro que diz que você estava todos os dias de joelhos dobrados, clamando a misericórdia de Deus na sua vida. É o livro que diz que você abandonou o mundo para servir a Deus. É o livro que diz que você era um homem de oração, uma mulher de oração. É o livro que diz que você lia a Bíblia. É o livro que diz que você praticava a Bíblia. É o livro que diz que você abandonou o mundo por amor a Cristo. É o livro da vida. É o livro que relata a vida dos cristãos, daqueles que creram no Evangelho, foram julgados um por um. Queridos, nós não somos salvos por obras, mas nós seremos condenados por ela. Tito capítulo 3, versículo 4 ao 6, vai falar sobre isso. As obras não salvam, mas elas condenam. As obras, elas não são necessárias para a salvação. Você precisa crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Então, se eu crer em Jesus Cristo como meu Salvador, eu não preciso fazer boas obras e vou para o céu. Não, você vai para o inferno se você pensar assim.
Porque as boas obras, elas devem ser a consequência da sua fé em Deus. Você não faz as boas obras para ser salvo, mas porque você é salvo, porque você crê em Jesus Cristo, a sua vida pratica as boas obras. Agora, a falta das boas obras será fator determinante para a condenação, para te levar para o inferno. Jesus diz assim: porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Versículo 14 diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Essa é a segunda morte, o lago do fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Terceiro momento no juízo final é o destino. É o destino. E antes de argumentar, eu quero perguntar: se Cristo voltar agora, qual será o seu destino? Bom, eu creio que muitos aqui devem ter pensado assim: não, eu quero ir para o céu. A pergunta não é essa. Isso é o tipo de pergunta que ninguém quer pensar nela. Eu coloquei uma frase dessa no meu Facebook. Sabe quantos compartilhamentos tiveram? 4. Aí quando eu coloco assim: essa semana será uma semana de vitória em nome de Jesus, tem 50 compartilhamentos. Eu coloquei: se você morrer agora, para onde você vai? Céu ou inferno? 4. Por quê? Porque as pessoas não querem pensar sobre isso. Agora, independente de você querer pensar ou não, independente do que você quer, a questão não é essa. Não estou perguntando para onde você quer ir, mas de acordo com o que está registrado no livro da vida, e você sabe o que está sendo registrado no livro da vida sobre você, para onde você vai. Aqui, versículo 14 e 15 vai falar sobre o destino final. A sua vida vai passar diante de Deus, diante de todos. O livro da vida vai mostrar as suas obras de salvação, de condenação, a sua fé, a sua falta de fé, o seu compromisso, a falta de compromisso. Agora, destino final. A morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Essa é a segunda morte, o lago do fogo. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Aqui é o fim da história humana. É o fim do diabo, é o fim do pecado, é o julgamento que encerra a nossa história. Tudo que você fez ou deixou de fazer, agora é o julgamento final. Mateus capítulo 23, versículo 34 e depois o 41. Mateus 23, 34 e depois o 41. Jesus diz que nesse momento, após ler no livro da vida o que está escrito a respeito de você, ele diz que haverá separação entre uns que estiverem à sua direita e os que estiverem à sua esquerda. Os que estiverem... Não, nessa passagem não. Mateus 24, 34. Os que estiverem à esquerda, ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, tomai por posse o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Os que estiverem à sua esquerda, ele vai dizer: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Por quê, Senhor? Porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estava nu e não me vestistes, enfermo e não fostes ver, preso e não fostes me visitar. Todas as vezes que você faz algo contra o seu próximo, você está fazendo contra Deus. E isso vai estar registrado no livro da vida. Todas as vezes que você deixa de cumprir a Bíblia Sagrada como regra de fé e prática, você está ofendendo a Deus, e isso será registrado no livro da vida.
E Jesus diz que para essas pessoas o castigo será eterno. Queridos, a Bíblia diz que se o seu nome não estiver no livro da vida, esse vai ser lançado para dentro do lago de fogo. A gente não consegue imaginar o que é o lago de fogo e enxofre, porque você nunca esteve lá. Quem falar que já foi no inferno e voltou está mentindo, está inventando história, porque a Bíblia diz que quem vai não volta. E eu tenho certeza absoluta que se qualquer um de você pudesse chegar num ambiente desse, que vai ser colocado aqui na tela, você mudaria de vida. Aí você não creria mais em Deus pela fé. Aí você não aceitaria mais a Deus pela fé, mas por medo. Por medo de um ambiente onde você foi, conheceu e vai passar a eternidade. Lago que arde com fogo e enxofre é um lugar de ranger de dentes, de sofrimento. É um lugar da completa ausência de Deus. Lago que arde com fogo e enxofre é um lugar de remorso por você ter tido todas as oportunidades do mundo e você disse não. E você quis seguir o seu próprio caminho, e você quis desenvolver a sua própria crença, e você quis seguir o seu próprio conselho. Lago que arde com fogo e enxofre é um local de tormento, onde você jamais sairá dele. E Jesus diz: se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Esse é o reino dos condenados. O reino dos condenados é um reino terrível, mas muitas pessoas querem ir para lá. Eu digo sempre que ninguém vai para o inferno mandado por Deus. As pessoas vão para o inferno pelas suas próprias escolhas. Não precisa jogar na tela, mas diz assim Jesus no Evangelho de Mateus capítulo 13, versículo 40: pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Lugar da condenação, lugar do inferno, lugar eterno, lugar em que você não terá mais chance. Lucas 13, 25 a 28, não precisa jogar. Eu quero ler sobre o lugar de condenação com você. Lucas 13, 25 diz assim: quando o dono da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: eu não sei de onde sois. Então vocês dirão: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinava-nos em nossa casa. Mas ele dirá: não sei de onde vocês são. Apartai de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no seu reino Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vocês lançado fora. Esse é o lugar da condenação. Mas nesse momento de destino final, haverá um outro lugar, o lugar dos salvos. Versículo, capítulo 21 de Apocalipse, do 1 ao 4, diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Agora é o outro, pode tirar essa imagem. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo.
Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aí quando você lê a partir do 9, ele vai falar sobre os aspectos da Nova Jerusalém. Como será essa cidade? Como será essa convivência de Deus com os salvos? Queridos, o juízo final está muito mais perto do que você imagina. Há apenas 2 destinos após o julgamento de Deus: ou céu ou inferno, ou Nova Jerusalém, ou o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Onde você passará a eternidade? Não estou perguntando onde você quer passar, mas de acordo com a vida que você está levando, o compromisso que você tem com Deus, onde você passará a eternidade? Você pode sair daqui e viver sua vida do jeito que você quiser. Você pode sair daqui e continuar na prática do pecado. Você pode sair daqui e não assumir nenhum compromisso com Cristo. Você é livre para isso. Eu não vou exigir, eu não vou te buscar pelo colarinho, e muito menos Deus vai mandar um anjo para ir te buscar e sacudir você e dizer: toma um compromisso com Deus. É uma decisão sua. Até mesmo pelo fato de que no juízo final Jesus disse que ninguém será desculpável. Ah, Senhor, o meu pastor nunca pregou. Ah, Senhor, a igreja, ela não era uma igreja assim que me agradava. Você não vai ter desculpa. Deus vai dizer: a decisão foi sua, a opção pelo inferno foi sua. Meu desejo é que você hoje decida por Cristo, e que você saia daqui decidido a assumir um compromisso com Deus, um compromisso com a palavra de Deus, um compromisso com o reino dos céus, um compromisso com a sua alma, de no dia do juízo final você estar à direita de Deus. No dia do juízo final, você poder abraçar todos os cristãos que pagaram preço para seguir a Cristo. Quando o anjo apontar para você as portas da Nova Jerusalém. E eternamente, um eterno presente, você viver na presença de Deus. Tome a sua decisão, agora, em nome de Jesus. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos.